Imagine o ar pesado de uma noite fria, onde o vapor da respiração formava nuvens e o estalo de madeira queimando se misturava ao farfalhar de peles. Imagine a lama pegajosa de uma planície glacial prendendo as pegadas de múltiplos pares de pés e o cheiro metálico de sangue fresco no ar quando uma presa cai. Foi nesse mundo bruto e sensorial, entre cavernas e encostas rochosas da Europa e do oeste da Ásia, que viveram os neandertais, figuras robustas que atravessaram centenas de milhares de anos. Por volta de 200 mil a 40 mil anos atrás, conforme datações por radiocarbono e luminescência em sítios como La Chapelle-aux-Saints, Krapina e Vindija, esses grupos deixaram fósseis e ferramentas que hoje interrogam nossa ideia de força. Tudo em seus ossos, em suas articulações e nas marcas de impactos revelam uma adaptação extrema a um ambiente imprevisível. Pesquisas de biomecânica conduzidas por equipes do Max Planck Institute e da University of Cantabria indicam força de preensão e massa muscular superiores à média de Homo sapiens. Hoje vamos seguir pegadas fossilizadas, lajes com ferramentas líticas e sequências de DNA para entender não apenas como viviam, mas por que sua presença foi moldada por vitórias e perdas. Análises de isótopos, estudos de patologia óssea e o genoma de Neandertal publicado por Green et al. 2010 do Max Planck confirmam esse retrato. Pense em um indivíduo com uma costela soldada e um osso do crânio que carrega marcas de perfuração e cura. Nessa lesão está registrada uma história de luta e também de cuidado coletivo. Ao olhar para um esqueleto neandertal, encontramos proporções que desafiam nossos padrões modernos. Crânios baixos e largos, arcadas supraorbitais pronunciadas e centímetro de espessura cortical óssea indicam uma arquitetura capaz de suportar forças enormes. Ossos do braço e da perna mostram diâmetros maiores que os de homens modernos de tamanho semelhante, e medidas comparativas realizadas em La Chapelle e Atapuerca apontam para centros de massa mais próximos do tronco, uma tradução anatômica para a estabilidade em terreno irregular. A clavícula curta e robusta, a pelve ampla e os ossos das mãos espessos sugerem tanto força de empurrar quanto de carregar cargas pesadas. Não é somente uma questão de tamanho. Microestrutura óssea estudada por Maria Lopes no Museu Nacional de História Natural revela alta densidade portical e padrões de remodelação compatíveis com atividades repetitivas de alta intensidade. Quando os pesquisadores medem as forças potenciais desses membros, as estimativas de carga e de impacto embasam a ideia de uma fortaleza biológica adaptada ao confronto com grandes herbívoros como mamute e rinoceronte lanudo. Mas essa constituição só faz sentido quando entendemos o que caçavam e como caçavam. As planícies frias e os vales abrigavam recursos que eram tanto bênção quanto armadilha. Neandertais caçavam mamutes, cavalos e cervídeos, usando estratégias de emboscada, empurrões em precipícios e cooperação próxima. Em sítios como Krapina e Shanidar, encontramos pontas líticas lascadas em quartzo e sílex, resíduos de betume e fragmentos ósseos com marcas de corte, que indicam desarticulação e desossa. O som das pedras sendo lascadas ecoava em cavernas. O cheiro acre do betume aquecido impregnava peles e cabelos e o gosto metálico da bordura animal marcava dieta alta em calorias. Estudos isotópicos publicados por Richards et al. 2001 e por trabalhos do University College London mostram uma dieta rica em proteína animal, compatível com o metabolismo que queimava calorias a taxas elevadas para manter calor corporal. Ferramentas simples, mas eficientes, lanças de madeira endurecida no fogo e técnicas de transporte de carcaças demonstram planejamento logístico. Em campo, a arqueóloga Ana Ribeiro descreveu o som surdo de grandes ossos sendo arrastados e o toque pegajoso da sávia que era usada para fixar pontas em astos. Essas imagens sensoriais nos aproximam do cotidiano de grupos que dependiam de cooperação intensa para transformar um abate em sobrevivência. Comente. Escreva no campo de comentários apenas a palavra força ou a palavra empatia conforme o aspecto que mais te impressionou. Sua resposta nos ajuda a escolher temas futuros e a direcionar entrevistas com especialistas. Você pode também indicar qual sítio arqueológico te intriga mais, por exemplo, La Chapelle, Atapuerca ou Vindija. Comentários curtos ajudam a formar uma comunidade e orientam quais descobertas aprofundar no próximo episódio.
Se quiser, escreva força, quando a anatomia e as capacidades físicas foram o que mais te surpreendeu, ou empatia, quando as histórias de cuidado coletivo e de membros feridos que sobreviveram a partir do apoio do grupo foram o que marcou você. Essa interação é valiosa para reconstruir a narrativa social dessas populações e para trazermos convidados como doutora Marina Souza, do Centro de Pesquisa em Paleopatologia, o professor João Pereira, da Universidade de Lisboa, e a doutora Helena Garcia, da Universidade de Cantábria. Agora, retomando a história, vamos ver como ferimentos e cuidados sociais aparecem no registro. As lesões registradas nos ossos são testemunhos de um cotidiano perigoso. Em Atapuerca e La Chapelle, há indivíduos com fraturas consolidadas, artrodeses e cicatrizações que mostram recuperação prolongada. Uma costela soldada, uma mandíbula parcialmente destruída que voltou a funcionar e um braço que curou angulado são sinais de que feridos receberam alimentação e proteção por meses ou anos. Em uma reconstituição no museu, o curador Carlos Mendes tocou um fêmur fossilizado e descreveu seu aspecto áspero, a superfície reconstituída pelo crescimento ósseo e o som abafado quando se bate nele com a unha. Vamos dramatizar um momento de cuidado com diálogo direto para humanizar essa cena. Doutora Helena Garcia falou com Ana Ribeiro ao redor da reprodução de um esqueleto. Como imaginaram ajudá-lo a andar com essa perna quebrada? Ana respondeu: provavelmente em uma rede de apoio, carregando e alimentando por longos meses. Carlos acrescentou: as marcas de desgaste dental em ossos nos dizem que a alimentação foi compartilhada. Doutora Helena recomeçou: e isso exige planejamento e memória social. Ana concluiu: e uma cultura de empatia que se transmite entre gerações. Essas trocas mostram que os cuidados não eram atos isolados, mas comportamentos encadeados que deixaram sinais óbvios e não óbvias consequências para os ossos. Nos restos materiais, há também evidências de trepanações e de uso de plantas medicinais sugeridas por resíduos de betume misturados a ervas em contextos funerários em Chanidar, relatadas em estudos de 1990 e revisadas por equipe liderada por Michael Stone em 2012. Internamente, a fisiologia dos neandertais ajudou na sobrevivência. Narinas amplas e seio frontal robusto em crânios sugere adaptações para aquecer e umidificar ar frio, reduzindo perdas térmicas e protegendo os pulmões. Um metabolismo elevado, indicado por estimativas de taxa metabólica basal e por níveis de atividade física inferidos de estruturas musculares, significava necessidade constante de calorias. O paladar e o olfato eram aguçados quando comparados a padrões modernos, e a pele e os vasos sanguíneos próximos à superfície poderiam ter favorecido a termorregulação. Articulações reforçadas e cartilagens espessas amorteciam impactos repetidos. Em trabalhos genéticos como os de Prufer et al. 2014 e Fu et al. 2015, há menções a variantes genéticas relacionadas à pigmentação e possivelmente à resposta imunológica, fatores que ajudam a traçar um quadro integrado de adaptações internas e externas. Ao tocar um osso fossilizado numa vitrine, sente-se sua porosidade, ouve-se o silêncio do museu e percebe-se o contraste entre robustez óssea e fragilidade social. A capacidade cognitiva e cultural aparece em ferramentas, fogueiras controladas, uso de pigmentos e pequenas manufaturas. Em La Chapelle e em contextos de Atapuerca foram achados fragmentos de ocre e sinais de uso simbólico. A presença de pontos líticos padronizados indica transmissão de conhecimento técnico. Há debate sobre linguagem articulada. Algumas estruturas cerebrais indicando regiões sensoriais expandidas sugerem capacidades comunicativas complexas. Pesquisadores como o professor João Pereira e Dr. Michael Stone demonstraram em artigos recentes que organização social e aprendizado intergeracional eram prováveis. O fogo deixava um aroma pungente de fumaça, o crepitar aquecia peles e unia grupos à noite. As mãos calejadas ao segurar uma ponta de lança, o som de uma pedra lascada e a visão da fumaça subindo formam um conjunto de imagens que apontam para a cultura material sofisticada, ainda que diferente da de Homo sapiens. O declínio dos neandertais foi um processo multifatorial. Mudanças climáticas abruptas, com flutuações de vegetação e disponibilidade de grandes presas, reduziram recursos.
Competição direta e indireta com populações de Homo sapiens que migraram da África pode ter sido crucial, assim como pequenas populações e isolamento genético que aumentaram a vulnerabilidade a doenças. Estudos de genética com sequência preparada por equipes do Max Planck mostram sinais de fluxo genético bidirecional entre neandertais e Homo sapiens, registrado em fragmentos do nosso DNA. Altas taxas de mortalidade juvenil, evidências de baixos tamanhos populacionais em sítios isolados e possíveis epidemias que se espalharam em redes de contato ampliam o cenário de declínio. Não foi uma extinção instantânea, mas um processo que envolveu assimilação parcial, competição e pressões ambientais. O silêncio que ficou nas cavernas tem sabor de perda, o vento sopra sobre as lajes vazias e o eco das pegadas se apaga com o tempo. O legado dos neandertais vive em nós de formas surpreendentes. Sequências genéticas identificadas por Green et al. 2010 e refinadas em Prufera e estudos posteriores mostram que muitos humanos fora da África carregam de 1 a 2% de DNA neandertal. Essas variantes influenciam respostas imunológicas, metabolismo e talvez adaptações a climas frios. Fragmentos de cultura material e técnicas de sobrevivência podem ter sido assimilados e transformados em práticas de Homo sapiens. Quando visitamos museus e vemos uma ponta lítica, sentimos a textura áspera do sílex, ouvimos a explicação de um guia e percebemos a continuidade entre mundos. Doutora Marina Souza, professor João Pereira, doutora Helena Garcia, doutor Michael Stone e Ana Ribeiro enfatizam que estudar esses vestígios é ouvir vozes do passado e entender que a força que impressiona nos ossos vinha acompanhada de redes de cuidado e de cultura. Ao final, o silêncio gelado onde viveram ainda fala através de ossos e genes. Fósseis, ferramentas e DNA apontam para a adaptação, convivência e mistura. Se essa história te surpreendeu, deixe seu comentário dizendo força ou empatia e inscreva-se para acompanhar novas investigações. Lembre-se, cada fóssil é uma voz do passado e ouvir essas vozes nos aproxima do que significa ser humano.